Olá, tudo bem? Mantendo a tradição de 12 anos, o programa Cidade Real inicia a série de gravações para este ano com um ilustríssimo convidado, grande amigo, fraterno companheiro, que quando aqui comparece proporciona picos de audiência, até porque trata de uma questão extremamente relevante e que me parece ser de interesse de todos, ou seja, a saúde mental. Como está a sua saúde mental? Você tem tratado dela? Você sabe como tratá-la? Você sabe como identificar e diagnosticar aquelas situações que adoecem a sua saúde mental? É extremamente importante para o nosso equilíbrio ter também, obviamente, a saúde física plena, mas, sobretudo, a mental, que comanda, no meu entendimento, a física através do sistema nervoso, que, no meu singelo entendimento, é o principal sistema do organismo humano. Portanto, é importante você entender aspectos que podem prejudicar a sua saúde mental e mais, sobretudo, como saná-los, sobretudo como contorná-los. Até porque esta saúde pode também lhe provocar sérios e irreversíveis danos. A saúde mental tem sido tratada por inúmeros especialistas durante algum tempo mais recentemente, porque o meio científico entendeu, sobretudo, que o funcionamento do cérebro precisa cada vez mais ser entendido e compreendido. E desta forma, o programa Cidade Real começa, evidentemente, a sua temporada de 2025, até porque a edição anterior com o profeta pastor Renato Gonçalves, figura extraordinária, extremamente fraterna, foi gravada em dezembro, ou seja, o primeiro programa, a primeira edição a ser produzida neste ano é exatamente essa, com a presença de um convidado que desfila todo o seu talento no programa Cidade Real. E eu tenho certeza absoluta de que você, telespectador assíduo do nosso programa, já sabe de quem se trata. Aqui, novamente, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 877 do programa Cidade Real, neste dia 13 de janeiro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião
abrindo a série de edições gravadas neste ano, teremos a oportunidade novamente de tratar da sua saúde mental, que ao fim e ao cabo comanda todo o restante. Por isso é extremamente importante você entender como funciona o cérebro, que não tem manual de instrução, mas pode evidentemente ser entendido e analisado. E dessa forma, temos a honra, o privilégio, a satisfação de contar pelo 12º ano consecutivo, nesta primeira edição gravada neste ano, com o ilustre amigo, fraterno irmão e fiel companheiro, Carlos Giacomo Magliano. Seja muito bem-vindo. É uma enorme satisfação tê-lo conosco novamente. Muito feliz de estar aqui, Zuri. 12 anos. Consecutivos. Teve um ano que eu não vim na primeira, porque eu tive uma cirurgia de desvio de septo. Foi em 2017. Mas compareci logo assim que foi possível. Exatamente. Então, há 12 anos aqui. Eu não sei como é que você aguenta. Eu espero que a audiência aguente. Os telespectadores me obrigam. Mas é muita alegria e cada vez você está melhor, né? Agora você usou aí na abertura uma expressão nova. Eu desfilo o meu conhecimento. Como é que é isso? Talento. Meu talento. Eu me senti a Gisele Bündchen aí, aqui, ó. Na passarela do conhecimento. Boa analogia. Gostei. Passarela do conhecimento. Gostei. Exatamente. Aqui, ó. Passarela é aqui, ó. Exatamente, amigo. Muito bom. Enfim, de toda forma, renovo a satisfação e também os votos de um novo ano com saúde, paz, sucesso e prosperidade, como também para a nossa expressiva e maciça audiência neste ano que se inicia, sobretudo, com as bênçãos de Deus. Amém. Evidentemente, né? Obviamente. Muito bem. Sendo assim, já quero lançar de imediato para a sua análise um tema que eu julgo polêmico. Até porque a bióloga... Você gosta de temas polêmicos, né? Sem dúvida, sem dúvida. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Uhum. E a bióloga e neurocientista da Universidade Vanderbilt dos Estados Unidos, a doutora Susana Herculano Rosel, em recente artigo científico, diz que a palavra do ano eleita em 2024 pelo dicionário Oxford é uma expressão de duas palavras, brain rot ou apodrecimento cerebral. A expressão descreve o dano mental atribuído ao excesso de uso de mídias digitais para consumir conteúdo trivial e irrelevante. A espécie mais promissora do planeta, aquela que carrega em seu cérebro o maior número de neurônios corticais, capazes de encontrar padrões, formar associações e aprender com o passado para mudar o futuro, quem diria, resolveu usar sua capacidade cerebral para gastar tempo rodando telas. Que fique claro que o dano mental é presumido. A perda de tempo e oportunidades, no entanto, é certa e documentada. Segundo o relatório digital de 2024, os brasileiros passam, em média, nada menos do que 3 horas e 37 minutos, sobretudo no Instagram. Apenas os cidadãos do Quênia e da África do Sul ganham dos brasileiros. E por poucos minutos. Nos Estados Unidos, a média é de 2 horas e 18 minutos. Na Europa, fica abaixo de 2 horas. E no Japão, não chega a 1 hora diária. Isto posto, queremos ouvi-lo. Então, na verdade,
ainda não se sabe quais serão os impactos de fato dessa quantidade enorme de redes sociais, de tempo, né, diante das redes sociais. É um fenômeno recente na história humana. 10 anos. Se tanto. Né? Se tanto. Eu acho que eu fui ter o WhatsApp em 2014. Nós estamos em 2025, 11 anos que eu tenho WhatsApp no meu celular. Isso, em termos de desenvolvimento humano, é pouquíssimo, é nada. Mas a gente já imagina e já começa a observar como as pessoas estão mais ansiosas, mais agressivas. Você já notou isso? Perfeito, perfeito. Não tem ambiente mais agressivo, Zuri, do que rede social. Ali todo mundo é homem, macho pra caramba. Ali todo mundo faz tudo. Valente. Valente. O meu perfil trata de assuntos que envolvem teologia, Bíblia, religião. Alguém foi lá e escreveu assim, um rapaz: por mim eu jogaria uma bomba no Vaticano, mataria aquilo tudo lá. E a minha vontade era perguntar assim, mas por que não joga? Vai lá e joga. Mas por quê? Ali na rede social, ele extravasa toda a loucura, todo ódio, coisa que ele não tem coragem de fazer na vida real. Despeja tudo ali como uma latrina. Então, o que eu percebo de rede social é que é uma latrina. É onde o pessoal bota, para mim é o modo como eu vejo. É o modo como o pessoal vomita e faz tudo que você quiser chamar aí com os nomes que você quiser, ali dentro. Todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua impaciência, despeja tudo ali. É impressionante. Você pega um vídeo de 1 minuto, um Reels, né? Do Instagram, 1 minuto, tem aquilo, 1 minuto e meio no máximo. A pessoa assiste alguém falando 1 minuto e já tira todas as conclusões, já sabe tudo, já tem todas as opiniões formadas, se alimentando de vídeos de 1 minuto. Então, aquilo vai gerando uma personalidade cada vez mais histérica, agressiva e ansiosa. Porque tudo tem que funcionar na velocidade de 1 minuto. E aí eu não vou tendo tempo para fazer uma análise mais cuidadosa das coisas, eu não vou tendo tempo para raciocinar sobre o que exatamente está acontecendo. Tudo tem que ser muito rápido, porque vai na velocidade da passada de vídeo. É muito preocupante isso, é muito complicado. E como eu disse, a gente ainda não sabe os efeitos disso a longo prazo. Como é que vai ser daqui a 50 anos, tendo uma geração inteira percorrendo rede social? Eu não sei. Ninguém sabe. Vamos ver o que vai ser. E esse comportamento apodrece o cérebro, conforme a ilustre doutora afirma? Apodrece no sentido mental, né? Psicológico, não é no sentido físico. Sendo orgânico. Mas no sentido psicológico, sim, porque você vai se tornando uma pessoa impaciente, porque tudo é muito rápido, logicamente uma pessoa ansiosa, logicamente uma pessoa violenta, agressiva. Uma coisa vai puxando a outra. Quanto mais velocidade eu ponho, mais rapidez eu tenho que agir, menos tolerância eu tenho e mais agressividade eu terei. Entende como é que é? Então é uma coisa que começa na velocidade de vídeos curtos, que eu tenho que ir passando de um para o outro, e depois eu tenho que tomar decisões muito rápidas. Eu começo a treinar meu cérebro para tudo raciocinar muito rápido, sem analisar, sem avaliar, sem ponderar, sem pesquisar. Eu acho interessantíssimo. Solta uma mentira lá. Nossa, será que isso é verdade? Já está passando para frente. Porque não se tem mais a preocupação de vou avaliar isso aqui. Bom senso. Não tem avaliação. Vou passando e vou acreditando em tudo.
Então, é essa cultura da velocidade que vai nos tornando seres cada vez mais sem paciência, sem consideração e sem preocupação com o próximo. Eu acho que é complicado. Vem numa velocidade muito grande, né? E cada vez mais. O tempo que o rádio levou para atingir 50 milhões de pessoas foi o tempo que foi a quantidade de pessoas que o e-mail atingiu em pouquíssimo tempo. Sem dúvida. E o Instagram em menos tempo ainda. Menos tempo ainda. Tudo é muito mais rápido. Sem dúvida. Inclusive, algumas redes sociais até já caíram em desuso. Lembro e cito, por exemplo, Orkut, que era uma... Você sabe que eu nunca usei Orkut. Era uma rede de relacionamento e tal. Não existe mais. Né? Tinha até um movimento aí para voltar o Orkut. Exatamente. Os saudosistas queriam retomar vamos dizer assim, a finalidade, a marca do Orkut, né? E me parece que com a velocidade digital que as coisas estão acontecendo, que evidentemente nos assusta, me assusta, até porque eu sou um analógico, confesso, eu temo pelas próximas gerações. Né? Eu sou de uma época, talvez você não seja, você é um garoto... Um garoto jovem, né? Bem mais novo, que existia o disquete. Eu lembro. Lembra? Disquete, lembro. Que era uma... Vamos dizer assim, era uma possibilidade de você armazenar dados através de um disco, que na realidade não tinha formato de disco, porque era quadrado. Era um quadradinho, né? Era um quadradinho e tal, e ali tinha cartão de memória. E depois você substituiu esse disquete por CD, evidentemente. Depois do CD surge o pendrive. Também. E mais recentemente temos a possibilidade de armazenar dados nas nuvens, o que é algo assim absolutamente abstrato para o meu entendimento. Agora tudo está na nuvem. Exatamente. E isso mostra que não teremos limites, amigo. E como o cérebro se comporta, o cérebro normal de uma pessoa evidentemente ponderada, uma pessoa equilibrada, que tenha alguma saúde mental. Diante dessas inovações, o cérebro se assusta, leva tempo para assimilar, ou nem isso, ou nem consegue, ou adoece. Então, tem duas coisas. O cérebro, ele tem medo do que é novo, porque ele está naquele ritmo dele, ele não quer sair, porque tudo é desperdiçar energia, ele não quer. Toda a estrutura cerebral é para conservar energia. Então, quando você fala assim, tem que mudar isso... Toda mudança causa... Pergunta aqui na televisão. Você acha que tem que mudar? Todo mundo vai falar, tem que mudar. Então, vamos começar por você. Não, por mim não. Não é assim? Exatamente. Então, porque a gente tem medo de mudança. O cérebro não quer mudar. O ser humano tem medo de... Mas, ao mesmo tempo, o cérebro é extremamente acomodado e preguiçoso. Preguiçoso. Então, ele aprende uma coisa, ele fica naquilo. Para tirar é muito difícil. Você sabia que um jogador de tênis, se ele pegar errado na raquete, ele não é aceito em time profissional nenhum. Se ele chegar no time pegando errado, já não aceitam ele. Porque é muito tempo que leva para tirar o vício dele pegar a raquete errada. Então o cérebro tem isso. Ele é muito preguiçoso. Então olha só o que você me perguntou. Essa velocidade toda, esse negócio todo, assusta, claro, mas a partir do momento que a pessoa se habitua, aí acabou. Então, cadê as livrarias do país? Da cidade. Da nossa cidade. Do país tem uma ou outra. De Nova Friburgo, não tem mais. Por quê? Porque
estamos adaptados a assistir vídeos, a consumir conteúdos de áudio. Então, o que dá mais trabalho para o cérebro? Ler um livro ou ouvir um áudio, um vídeo? Ler, evidentemente. Ler. Então, eu quero agora só ouvir áudio, só ver vídeo. Vai ver aí os áudios que se manda no WhatsApp. Em que velocidade estão ouvindo os áudios? Exatamente, bicho. Eu só ouço 2. Eu só não ouço mais porque não tem. Eu me recuso a gravar mensagem de áudio por conta disso. Porque o pessoal ouve e tira o tom de voz. Exatamente. E aí você pode entender errado a mensagem. Eu me recuso. Eu não gravo mensagem de voz, somente de texto, porque, de toda forma, a pessoa tem que fazer uma leitura mesmo, por vezes, rapidamente. Mas eu entendo ser menos prejudicial ao conteúdo do que a mensagem de voz. Mas você sabe que... Por causa dessas velocidades. Mas você sabe que o marketing está mostrando que hoje a mensagem de vídeo ou de áudio conecta muito mais que o texto. Então é problema. É problema. E aí, amigo, lhe apresentando outra reflexão. Aliás, é uma edição das reflexões. Reflexão. Reflexões 2025. Boa. O psiquiatra Fernando Fernandes. É um nome fácil, né? Fácil. Coloca o seguinte: o processo é treino. Reconhecer e manejar pensamentos e emoções leva tempo. Treine diariamente até que se torne automático. E você já tinha me ensinado em edições anteriores, eu procuro ser um bom aluno, certo, que a repetição é a mãe da aprendizagem. Exatamente. Ou seja, o cérebro ele precisa ser treinado para novas situações, para enfrentar esse novo cenário digital. Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Tudo que você faz, repetidas vezes, você está treinando. Tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, você levanta de manhã, você não tem que ficar raciocinando. Eu tenho que ir escovar o dente. Não, você vai e já escova. Exatamente. E pesquisas demonstram que se você, por exemplo, escova 18 vezes do lado esquerdo, depois mais 17 vezes do lado direito, mais ou menos vai ser assim todas as vezes que você escovar o dente. Pode ser 19 ou 16, mas vai variar dentro do que você está habituado a fazer. Porque você já condicionou aquilo, você treinou. Eu costumo dizer que não existe fácil nem difícil. Existe treinado ou não treinado. Guarda essa, Zuri. Boa. Então, isso para mim é difícil. Não é difícil. Você só não está treinado. Se você treinar, vai ficar fácil para você. Fulano faz isso. Olha, o Zuri, como ele tira de letra, ele senta ali e fala sem errar nada. Quantos anos o Zuri faz isso? Está treinado. Há 22 anos. Exatamente. É um treino. Há quantos anos eu sento aqui para conversar com você? Há 12 anos. 12 anos? Então, já estou treinado. Exatamente. Então, não é fácil ou difícil. É treinado ou não treinado. Mas por que alguns cérebros permitem mais facilmente um treinamento do que outros? Porque depende como a pessoa cuidou desse cérebro ao longo da vida. Se a pessoa... Olha que bonito que eu vou dizer agora. Reflexões 2025. Boa. Quanto mais humilde a pessoa for, mais rápido ela aprende. Repita. Quanto mais humilde a pessoa for, mais rápido ela aprende, mais capacidade de aprendizado ela tem. Por quê? Vamos entender o que é humilde, né? Tem gente que pensa que humilde é a pessoa humilhada, que anda cabisbaixa. Exatamente. Tem nada a ver isso. Humilde vem de humus, terra fértil, terra boa, terra que você joga semente e ela cresce, ela frutifica. Humilde é aquele que ouve, é aquele que está aberto àquilo que é novo,
é aquele que não é fechado nele mesmo, que não é egoísta, o ego inchado, inflamado, egoísta, mas é aquele que é terra fértil, que sabe receber as ideias do outro, sabe procurar entender coisas que ele pensava diferente, mas alguém falou uma coisa nova, ele não descarta, ele vai atrás para procurar ver com a inteligência do outro. Ele fica mais inteligente porque ele ouve opiniões diferentes, como você fala aqui. Tem que ouvir o contraditório. Quanto mais eu souber ouvir o contraditório, quanto mais eu me abrir a experiências novas, quanto mais eu for curioso positivamente, mais inteligente eu fico e mais eu treino a minha capacidade de aprender. A palavra curiosidade vem de cura. Sabia dessa? A pessoa curiosa não é fofoqueira. Não confunde, hein? Não confunda. Boa! A pessoa curiosa é a pessoa aberta à vida. Ela quer saber. Ela quer conhecer. Não tem negócio de idade. É porque eu tô velho. Ela quer saber. Ela quer aprender. Ela é uma pessoa curada. Uma pessoa doente, Zuri, é uma pessoa egoísta, fechada, que não tem humildade para ouvir, que não tem curiosidade por aprender. Ela se fechou. Ela adoeceu. Ela morreu. Então o segredo é esse. Como é que eu tenho um cérebro que aprende mais e um que aprende menos? Vai ver como cada um viveu sua vida. Vai ver como cada um cuidou de se tornar um aprendizado constante, ter um aprendizado constante, e como o outro, só minha opinião está certa, só eu que estou certo, eu é que dou a última palavra, quando eu tenho uma opinião ninguém muda. Aí você escolhe que caminho você quer seguir, que cérebro você quer desenvolver. Ou seja, os humildes, então, são espécies raras. Se a gente considerar, obviamente, o histórico de radicalismos que estamos observando mais recentemente, sobretudo no cenário político, Deus me livre, nacional e internacional. Sem dúvida. Evidentemente. E aí, diante do que você está nos ensinando, esta espécie são escassas, então. Aqueles que estão predispostos a ouvir a opinião alheia estão em extinção. O maior discurso de Jesus é o Sermão da Montanha, que abre com as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, que são os humildes. Bem-aventurados os humildes. Às vezes as traduções trazem como humildes. É uma bem-aventurança. É um estilo de ser que te leva a um crescimento gigantesco. Ninguém foi gênio, Zuri, sem antes ser humilde. Porque o gênio, ele antes tem que aprender com todo mundo para ele criar em cima. Senão ele começa a criar coisas que alguém já criou, ele está perdendo tempo. Ou seja, ninguém nasce gênio. Não, a genialidade, ela vem pela humildade. Quando uma pessoa é humilde e sabe ouvir, e sabe ver, procurar, querer saber, aí ela aprende, aí em cima do que ela aprendeu, ela cria o novo, o inédito, o genial. Mas aquele que não sabe ouvir, que não suporta uma palavra diferente do que ele tem na cabeça, se fecha a todo conteúdo contraditório, ele nunca vai ser gênio, ele vai ser burro sempre, porque ele não consegue aprender novidades, trabalhar com a inteligência coletiva e crescer. O ano passado nós perdemos o Silvio Santos. Exatamente. Que Mestre. É assim o meu modelo Referência. de comunicação. Referência. Né? O Sérgio Malandro trabalhou muitos anos com ele e deu uma entrevista uma vez falando sobre a época que o Silvio Santos foi candidato a presidente da República. Exatamente. Aí o Porchat, que estava entrevistando ele, falou: mas como é que foi aquela época? O Sérgio Malandro falou: olha, ele
estava gravando show de calouros com a gente, ele levou a gente pro camarim, botou os jurados todos lá e perguntou o que a gente achava dele ser candidato. Aí eu, poxa, mas ele foi perguntar isso para vocês, jurados? Aí o Sérgio Malandro, ele perguntava tudo para todo mundo. Ele chegava no programa para gravar, antes da gravação, ele ia conversar com o pessoal do auditório sobre a programação, sobre a telecena, sobre o baú, o que elas estavam achando, que ideias elas tinham. Ele sentava para cortar o cabelo com o Jassa, as ideias que Jassa ia tendo, ele já saía dali, resolvia isso, fazia aquilo, contratava um... Então ele falou, o Silvio Santos ouvia todo mundo. Aí por que o Silvio Santos é gênio, Zuri? Porque é humilde, porque sabe ouvir. Tem um livro chamado Bilionários. O autor desse livro é Ricardo Jeromel. Pode pesquisar aí. Ele fez uma pesquisa estudando personalidades de bilionários, pessoas que são bilionárias, para traçar coisas em comum entre os bilionários. O que faz alguém ser bilionário? Essa é a ideia. O que eles têm em comum? Sabe qual é a primeira coisa? Que eles sabem ouvir. Quando você conversa com um bilionário, ele sabe ouvir você. E aí ele ouve, extrai o melhor de você e usa para ele. Mas isso é ser humilde. Porque a pessoa arrogante não sabe ouvir. A pessoa arrogante, você vai falar, ela já tem uma resposta. Não deixa nem você falar. Não deixa falar. Então, essa é a diferença dos que são grandes e dos que são meninos. Amigo, é uma reflexão muitíssimo interessante. O nosso programa aqui tem esse viés de saber ouvir, mesmo que por vezes não nos convença. Mas do outro lado da tela, como sempre eu digo, tem vida inteligente. Então, os convidados que aqui comparecem, por vezes, não têm apego à verdade, que eu acho uma definição ótima e bastante elegante para quem mente. Enfim, mas nós entendemos exatamente da mesma forma que precisamos ouvir as pessoas. E esse equipamento está cada vez mais isolando as pessoas. Que até nas suas mensagens de texto, eu observo muito isso, utilizam muitas abreviaturas. Evidentemente, para que o texto fique mais curtinho, né? Mais curtinho. Isso menorzinho. Vai mudar a língua portuguesa. Vai mudar. Porque a palavra, eu estou te cortando, né? Não, amigo. Nós estamos num diálogo. A língua, ela é viva, né? Então, o que determina a palavra é o uso dela. Então, essas abreviações, isso... Você já é uma abreviação. Você, V-O-C-E, já é uma abreviação. De vossa mercê. De vossa mercê, exatamente. Né? E virou você. Agora virou VC. VC. E vai mudando. Ou seja, é inevitável. Eu acho que é um caminho sem volta. Irreversível. Não é que seja ruim, né? Não quer dizer que seja ruim. Quer dizer que seja novo. E como é que nós vamos lidar com isso, as próximas gerações? Eu não sei, eu não pretendo ficar por aqui mais 100 anos. Então, o meu já está garantido. Agora, as próximas, eu não sei como é que vai ser. Como eu falei, é ainda algo que está estudando. Né? Eu percebo isso claramente aprendendo com meu filho, de 17 anos, que, aliás, hoje recebeu suas notas do Enem fantásticas. Só para citar, o menino alcançou a nota 940 em redação. Puxou, pai. Você é muito generoso. Eu não conheço a mãe, então puxou, pai. Mas, enfim, ele, como a maioria das outras pessoas da sua idade, lidam com extrema facilidade com recursos digitais. Ele é meu professor, entendeu? A sensação que eu tenho
é que os bebês já saem da maternidade com chip. Já lidam com extrema facilidade, no meu entendimento, porque não tem medo do erro. O erro... Você já está no dia a dia deles. O erro assusta. Sim, o erro assusta por julgamento, por medo de falha, de rejeição. Se eu errar, vão me rejeitar. Mas essa geração já nasceu com o celular na mão. Sem dúvida. Eu te falei. Sem dúvida. Eu tive o WhatsApp em 2014. Eu estava com 33 anos. 33 anos. A minha filha, Maria, já teve o WhatsApp com 3, 4, eu acho que era 4 anos que já mexia lá. Olha a diferença. Sem dúvida. Então, o tempo que ela tem de celular já é quase o que eu tenho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eles vão muito mais rápidos, naturalmente. Agora, cabe a nós sabermos utilizar isso para a educação deles. Por exemplo, a escola que proíbe a pesquisa no celular, eu acho que está atrasada. Eu acho que a escola tem que integrar o celular no estudo. Mas tem uma lei, um projeto de lei tramitando no Senado, já passou inclusive pela Câmara dos Deputados, agora está na comissão pertinente do Senado Federal para proibir o uso de celulares nas escolas. Pois é, aí você vê. Tem algum profissional hoje que trabalha sem o celular? Não. Não tem. Tudo está aqui. Exatamente. Isso aqui eu costumo chamar de controle remoto do Exatamente. Está tudo aqui. Aí você vai formar uma criança para o mercado de trabalho, proibindo ela usar na formação o que ela vai usar na vida inteira. Tem lógica isso? Eu acho que não tem. Ah, mas é porque na sala de aula distrai. Vamos ensiná-los a usar o celular da maneira correta. Disciplina. Exatamente. Agora, proibir usar um material que vai ser o material de trabalho de todo mundo, não interessa a profissão, Zuri. Vai estar tudo aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acho... eu não sou especialista em educação, vocês podem malhar aí à vontade. Fica à vontade, não precisa concordar comigo, não. Agora, eu penso isso. Por exemplo, dá um exemplo simples. Eu sentei com Pedro e Maria agora no início do ano, 2015, para renovar o contrato que nós temos de mesada. Eles têm um contrato. Pedro está com 13 anos, Maria com 11. Fiz um contrato, eles assinam. Está lá, assinadinho. Contrato de 2025. O que eles têm que fazer para alcançar a mesada todo mês? Porque eu expliquei para eles o seguinte, mesada não é um prêmio, uma coisa que vocês recebem assim para ficar à vontade. Não, mesada é uma ferramenta de educação financeira. Eu tenho que dar mesada educando para como vai lidar com o dinheiro. Então, eles têm lá algumas etapas para alcançar a mesada deles. Uma das etapas que eu pus lá primeira coisa, a primeira, né? É guardar 10% do que eles recebem como mesada. E aí que eu vou chegar no celular. Eu abri uma conta digital para eles, tem um banco que faz conta pré-adolescente, né? Então, abri uma conta digital, eles têm um porquinho lá dentro dessa conta, que é um investimento, e aí a mesada vai via Pix. Excelente. Ali eles já fazem a transferência para o porquinho, me manda o comprovante, é uma etapa para receber a próxima. Se não guardar, não tem a próxima. O que eu estou fazendo, Zuri? Eu estou ensinando eles a lidar com dinheiro, a poupar, a lidar com investimento, a trabalhar com Pix. E aí? Agora eu vou falar assim, não, aqui em casa está proibido o celular. Aí eu não estou preparando eles para a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Essa é o aprendizado. Eu preciso interrompê-lo. Ah, não faça isso, Zuri. Antes, porém, por uma questão de coerência,
devo citar o nome do meu filho, José Vitor de Castro Maurer, que tem nome de embaixador. Esse nome e sobrenome são absolutamente sensacionais. E promissor estudante do curso de Direito na Universidade Estácio de Sá a partir deste ano. Depois do intervalo, continuaremos aprendendo com o professor Carlos Giacomo Maliano Neto, que está nos oferecendo uma resenha melhor do que as anteriores. Ah, sempre melhor, né? Não saia daqui. Tente se afastar da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, a grande mídia nacional tem reportado diariamente cenas de envenenamento. Pessoas envenenando outras dentro da mesma família e em lugares distintos do país. Afinal de contas, isso é um fenômeno atual, é antigo? Como é que é isso? Não é atual, mas é mais intenso. Não só porque é divulgado, mas porque a intensidade tem aumentado. E onde está a razão do aumento desse fenômeno desastroso dentro de uma sociedade? Um crime praticado dentro de uma sociedade. Está exatamente ligado à facilidade que as redes sociais dão para você ter acesso às fórmulas, ter acesso a produtos e às suas consequências. Portanto, no mundo em que nós vivemos, além do discernimento que nós temos que ter, além da necessidade de um controle que não seja para ferir a liberdade, mas um controle dentro da liberdade com responsabilidade. Porque uma coisa é ter opinião e outra coisa é ter uma atitude criminosa. Uma coisa é você informar corretamente, outra coisa é você informar para causar um dano. Então uma pessoa hoje consegue facilmente numa rede social saber como se suicidar, saber como preparar um veneno. E isso não é uma questão de ter liberdade. Você tem liberdade, mas quando se trata de uma ação que possa ser considerada um crime, você está praticando um crime que vai tirar a sua liberdade. Então não é correto que isso não tenha algum controle. Sou, portanto, de opinião que a rede social, mantendo a liberdade das pessoas, sem ferir os direitos básicos de uma sociedade democrática, que ela deva ter algum controle para evitar os males maiores.
O quadro Opinião tem a autoria intelectual e independência editorial do professor, escritor, com 30 livros publicados, conferencista, com 2.370 palestras proferidas em 620 municípios do território nacional ao longo de 30 anos de vitoriosa carreira profissional, doutor em educação e meu eterno mestre, que semanalmente lhe oferece o contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. E na sequência, começaremos a tratar de um outro aspecto que chama muita atenção, mas não me surpreende pelo seu talento, que você desfila. Eu desfilo talento. Na passarela do conhecimento. Essa foi ótima. Essa eu gostei. Exatamente. E aí, amigo, já vou solicitar ao nosso atento operador técnico que coloque, evidentemente, para os seus comentários, inicialmente a página inicial do seu Instagram. Ou seja, católicos querem saber. Isso aí. Que tem somente, entre aspas, 631 mil seguidores. Ou seja, uma fidelidade absolutamente impressionante, onde você trata de temas polêmicos, o que evidentemente podemos observar com aqueles títulos. Jesus nasceu numa gruta? Não havia lugar para eles nas pousadas? A história pode ser outro. Evidentemente, você também pode observar que nessas outras postagens que o ilustre amigo, fraterno companheiro fez, alcançaram números, eu diria, assustadores. Ou seja, a postagem do Sinal da Cruz completo, 4.300.000 visualizações. E a outra postagem, extremamente também visualizada, o Sinal da Cruz, com 6.600.000 visualizações. Amigo! É muito? Minha mãe do céu, minha Nossa Senhora! Que Instagram é esse? Que novidade é essa? Quer dizer, para quem ainda não teve oportunidade, do que você trata e o que explica, evidentemente, esse sucesso absurdo alcançado por essas postagens, todas elas merecedoras de destaque, evidentemente, não tão somente pelas visualizações, sobretudo pelos temas, como, por exemplo, a Bíblia contém erros, você afirma. Ou seja, o galo não era galo. Que galo é esse, Zuri? De joelhos ou em pé, exatamente. Medo de Deus, todas elas com visualizações recordes. Qual o segredo do sucesso, amigo? Não tem segredo. Isso é o seguinte, eu sou teólogo, muito antes de ser dessa área de inteligência emocional, Sim. coaching, programação neurolinguística, Sim. eu sou teólogo antes disso tudo. Sim. E já estou nessa linha há muitos anos. Ano que vem, eu faço 25 anos de cursos bíblicos. Acredita Sensacional. nisso? Bodas de prata. Nem eu acredito nisso. 25 anos. Meu primeiro curso bíblico foi na paróquia de São Roque, em Olaria, com o padre Flávio. E de lá para cá, 25 anos dando curso bíblico. Só me permite interromper, vou pedir ao nosso atento cinegrafista que deixe no monitor a página inicial do seu Instagram, para que as pessoas que queiram, evidentemente, lhe seguir, possam acessar. Aquela que mostra exatamente o número de seguidores. Meu caríssimo Marconi JR. Isso, se puder deixar aí por algum tempo,
auxilia quem quer lhe seguir. Prossiga. Então, aí eu sou conhecedor do assunto. É aquilo que a gente falava no bloco anterior, treino, né? 25 anos falando isso. Então, eu tenho esse conhecimento de muito tempo e também tenho certa habilidade de comunicação. Certa, muita modéstia. Você não acha? Aí, em 2022, 1º de junho de 2022, eu decidi abrir esse Instagram focando nesses trabalhos que eu faço de estudos bíblicos e teológicos, voltados para o público católico, porque é a minha formação. Então eu abri lá o Instagram Católicos Querem Saber. Começou do zero esse Instagram aí. Ou seja, não tem seguidores ali comprados. Não tem. São autênticos. São todos seguidores que vieram por postagens, né? E aí quando um vídeo viraliza, aquele, por exemplo, de 6 milhões, aí ele traz 100 mil seguidores. Mas não é sempre que acontece isso. Mas é um trabalho diário. Eu estava vendo mesmo os números agora do último mês. Nós crescemos 2 mil seguidores no último mês. Entraram 6 mil, saiu 4 mil, sobrou 2 mil. Fica variando, né? Sim. E, de repente, de vez em quando, tem algum assunto que chama mais atenção e traz mais gente. Aquele vídeo que você mostrou do Sinal da Cruz, de 6 milhões de pessoas, aquilo viralizou porque, primeiro, o assunto era interessante. Sem dúvida. Que eu explicava o que significa o gesto de levar a mão da testa até o umbigo e depois de um ombro ao outro. O que significa? Só para eu contextualizar, para você entender o que aconteceu. É a explicação de um papa, né? Você faz assim para mostrar que Jesus desceu do céu à terra. E depois você leva da esquerda para a direita para dizer que Jesus nos tirou da miséria, nos levou para a glória. Por isso que o gesto é assim. Sensacional. Na Igreja Católica Oriental é o contrário. Desce e vai da direita para a esquerda. Lá é o contrário. Aí eu expliquei isso nesse vídeo. Olha só, problema de rede social. Sensacional. Aí eu expliquei. Jesus desceu do céu à terra, nos tirou da miséria e nos levou para a glória. Aí começou. A miséria à esquerda. A esquerda é a miséria, a glória é a direita. Aí, rapaz, sensacional. Foi um bafafá de direita, de esquerda, porque agora tudo o pessoal enfia política. Exatamente. Tudo enfia política. Exatamente. E o pior, Zuri, que eu acho, é que esquerda e direita se tornaram partidos agora. E não é, porque a esquerda tem os seus partidos. Ideologias. A direita tem os seus partidos, mas agora não. Se eu sou de esquerda, eu tenho que ser daquele grupo, engolir tudo que aquele grupo fala. Se eu sou de direita, eu tenho que engolir tudo que a direita fala. E aí, Zuri, é essa briga que tá aí. Mas foi o que aconteceu nesse post. E aí, amigo, basta acessar o Instagram e buscar Católicos Querem Saber. Católicos Querem Saber. Só digitar isso lá no Instagram. No YouTube é a mesma coisa. A gente tem um canal no YouTube também. Sim. Católicos Querem Saber. E através desse Instagram, você apenas faz postagens ou também tem algum outro tipo de atividade que seduza quem busca esse tipo de informação? Então, aí a pessoa começa a assistir, gosta, e aí pode vir assistir aulas gratuitas comigo. Aí já é no YouTube. Aí entra pelo Instagram por um grupo de WhatsApp e recebe os nossos vídeos pelo YouTube. Então a gente tem aulas semanais gratuitas. Segundas-feiras, aulas de estudo bíblico, versículo por versículo. Esse ano vamos estudar o Evangelho de Marcos. E quartas-feiras temos um podcast. Sensacional. Sabe qual é o nome do podcast, Zuri? Não. Ah, você vai gostar. Ainda não sei. Um olho no padre, um olho na missa. Sensacional!
E nesse podcast a gente só debate temas de teologia. Entendi, sem dúvida. Que por vezes são complexos. Por vezes, não. Por muitas vezes. Porque, geralmente, as pessoas recebem a informação da catequese popular, que é romantizada, né, Zuri? Que é toda trabalhadinha para ser uma historinha que você conta para uma criança. E as pessoas crescem com essa catequese popular. Aí, quando elas vão para um estudo bíblico, teológico, aí elas vão ver os detalhes do próprio texto bíblico que está lá, mas ninguém leu. Aí, opa, então não é bem assim. E aí é isso que às vezes assusta, intriga, às vezes um me xinga, outro, briga comigo. Mas quem tem curiosidade, quem sabe ouvir, quem sabe pegar um argumento diferente do que já conhece, entende bem. Sem dúvida. Caríssimo amigo, estamos nos estertores do tempo. Estertores? Estertores do tempo. É um termo que eu tenho utilizado ultimamente para informar que o tempo acabou. Não são excretores. Não. Estertores. Estertores, tá bom. Estertores, ou seja, estamos no limite do tempo. E novamente reafirmo que foi uma edição melhor do que as anteriores. É sempre melhor, para minha, né? Satisfação, para nossa satisfação e de quem nos assiste. Foi muito bom tê-lo novamente. E tenho certeza que dona senhora, sua mãe, Lucilene, está nos assistindo nesse momento de joelhos. Evidentemente, em reverência à sabedoria do seu filho. De joelho no milho. Mas deixa eu só falar uma coisa para terminar. Sim, rapidamente. A gente falou aí do Instagram, 600 mil seguidores. Isso não é difícil. Sabe o que era difícil, Zuri? 12 anos atrás, quando eu não era conhecido em nada, aí um amigo chamado Zuri Maurer me convidou para vir aqui. Você é muito generoso, eu bicho. vim aqui no seu programa e uma semana depois tinha 300 pessoas presenciais numa palestra lá na Associação Comercial, porque você me emprestou um pouquinho do seu prestígio. E isso é que é difícil. E é isso que eu sou grato a você sempre. A recíproca é absolutamente verdadeira. Ao longo desse tempo, você tem incorporado conhecimento ao programa Cidade Real e tenha certeza que o seu sucesso é resultado da sua competência, do seu talento, da sua sabedoria e, sobretudo, amigo, conforme eu sempre costumo dizer, da sua simplicidade. Transmitir conhecimento com simplicidade é o desejo de muitos e privilégio de pouquíssimos. E você faz isso com extrema sabedoria. É um daqueles programas que eu presto atenção do início ao fim. Foi enorme Você é demais, Zuri Maurer. Foi uma enorme satisfação tê-lo conosco. Seja muitíssimo bem-vindo. Queremos tê-lo novamente no decorrer desse ano, compartilhando seus conhecimentos e seus ensinamentos. Estou à disposição, é só chamar. Muito bem. Precisamos encerrar aqui definitivamente esta primeira gravação deste ano de 2025. Temos a certeza que estamos, neste ano que o programa Cidade Real completa 17 anos, cumprindo com a nossa missão. Levar até você informação com opinião para que você analise, compare e forme a sua própria opinião, que em apertada síntese é o que provoca as mudanças e transformações que você precisa e necessita na sua vida. Um 2025, reitero novamente, com saúde e paz, sucesso e prosperidade, com as bênçãos de Deus para você e para toda a sua família. Cuidem-se sempre muito bem e até a próxima edição.